Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Bruna Terror e Horror, e hoje eu irei contar uma história de terror com horror. E hoje é falando sobre o norte, falando sobre a região norte. Contarei 3 lendas pra vocês do norte. Talvez você já escutou essa lenda, mas talvez não. Então fica aí pra escutar. Assombração da floresta de Balata. Bom, nessa floresta, Balata, fica na Amazônia, tá? Numa vila. E lá dizem simplesmente que tem uma pessoa que cuida da floresta, ao mesmo tempo não cuida. Uma mulher de cabelos negros, altas, olhos bem vermelhos. E ela fica ali na floresta esperando alguém entrar pra ela poder levar, né? E ela tem uma voz muito bonita. Então, muitas pessoas diziam pra não entrar lá. Por quê? Porque ia dar ruim, né? Enfim, mas um grupo de jovens, 5 pessoas, resolveram ir pra essa floresta, enfim. E eles entraram na floresta. Eles entraram na floresta e desapareceram. Sim, desapareceram. Sumiu como a água. Sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu. Então muitos diziam que era simplesmente a assombração, né? A pessoa, a mulher que cuida lá da floresta, enfim, que ela canta uma canção. Então não é recomendado você segui-la. Se você segue a canção, você nunca mais é visto. Ela simplesmente te leva e você some, desaparece, ninguém mais vai saber de você. Já se você escuta a canção e não segue ela, você é tipo caminhando pra fora da floresta e simplesmente não vai acontecer nada com você. Mas tem gente teimosa que escuta, porque é uma canção muito bonita, e uma voz também muito bonita e sedutora. Então ela vai te chamando, te instigando e tal, e quando você pensa que não, desaparece. Então esse grupo de jovens, eles entraram na floresta, não seguiram o conselho e eles desapareceram, sumiram. Um casal também entrou nessa floresta, eles foram até lá e o homem não escutou o aviso. A mulher conseguiu sim sair da floresta, mas o homem ele simplesmente desapareceu e ninguém sabe. Outras pessoas, caçadores, muita gente foi desaparecendo ao decorrer dessa floresta e ninguém nunca. Até que teve uma única pessoa, um cara, muito tempo atrás, mas muito tempo atrás, que ele foi com um grupo de pessoas também pra dentro dessa floresta, entrou e os amigos dele sumiram. Mas longe, bem longe mesmo, ele viu a figura, sabe? Ele viu uma mulher muito alta, cabelos negros, uma pele muito pálida, branca, e uns olhos que olhou na direção dele, pegando fogo. Ele falou que quando viu isso, ele saiu de lá imediatamente e nunca, em hipótese alguma, entrou dentro da floresta por conta disso. Ele ficou simplesmente aterrorizado com o que viu. Então todos que tentam ir lá, chegar lá, ele avisa pra não entrar, porque não é uma boa ideia. E se entrar, com toda a cautela. Se você ouvir qualquer tipo de canto, alguém falando, cantando, pode ser até pássaro, mas evite ir atrás da cantoria, porque você vai sumir, ela vai te pegar e ninguém sabe o que vai acontecer. Então tome cuidado se você vai pra Amazônia e você quer entrar em florestas que você não sabe a lenda, porque lá tem muito disso, tem muitos guardiões, seja da floresta ou seja mesmo só da região ali. Então, cuidado. O fantasma do navio hospitalar. Gente, esse navio era um navio que anda nos rios escuros da Amazônia, né? Então ele era um navio muito tempo atrás utilizado para pessoas, para ajudar as pessoas dali, né, enfim, de guerra ou de qualquer outro tipo de coisa, para doenças. Até que num determinado século, no século XX, esse navio deu problema. Ele simplesmente afundou. Ele afundou, tava uma noite, o rio, né, tava muito turbulenta a situação ali e afundou. Mas o navio, ele simplesmente cuidava de pessoas bem doentes, de surtos, febre amarela, essas doenças pesadas. E quando aconteceu isso, acabou esse negócio, né? Enfim, esse navio não foi mais visto assim, né? Não houve sobreviventes. Então muitos lá dizem que o navio ele aparece, dá pra ver o navio. Dá pra ver o navio nitidamente. E dá pra ouvir pessoas gritando, dá pra ver fantasma, dá pra ver um monte de coisa, né? Dá pra ver os espíritos das pessoas pedindo socorro. Porque aquele navio, ele era a Esperança, o nome dele era a Esperança.
né, que era um refúgio ali para os doentes e tudo. Então muitos dizem que vê o tal navio, mas quando se aproxima ninguém vê mais nada. Não vê navio, não vê nada, né? Então tipo, só dá pra ouvir e ver longe. Se você vai até perto do navio, ou você desaparece ali, ninguém vai saber, ou simplesmente você chega lá e não tem nada. Absolutamente não tem navio, não tem nada. E aí você fica pensando se é coisa da sua mente ou não. Então é aconselhável você não ir ver. Estão pedindo socorro e tudo no meio do rio, no meio do nada da floresta. Não é recomendado, né, querido? Então, gente, é muito complicado, porque existem lendas que as pessoas falam que quando você se aproxima do navio, que tem gente que chegou até lá, se aproxima, vê o navio, entra no navio e não tem nada, não tem ninguém. Você só escuta ruídos, escuta barulho. Mas tem muita gente que fala que quando chega no navio não tem ninguém ali. Mas onde está esse navio? Ninguém se sabe. Se o navio afundou, como é que alguém entrou dentro do navio, né? Então é umas histórias assim. Então eu acredito mais que dá pra escutar de longe, ou se você chega perto você pensa que é da sua imaginação. Essa história de que você entra dentro do navio, eu desconfio de pessoas que contam assim. Mas muitos dizem que dá pra escutar gritos de pedidos de ajuda, socorro, né? Distante. E não é aconselhável se aproximar, porque as pessoas somem, porque falam, pessoas que estavam longe falam também que viu alguém indo lá se aproximando e sumindo. Ninguém sabe se foi debaixo da água, não sabe, porque sumiu, desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu. Então não é recomendado, né? Um navio fantasma que ajudava pessoas e no fim mata pessoas. Que loucura. Próxima lenda, alma perdida. Bom, nessa lenda dizem que aconteceu em 1950. Era um barco grande de pesca e tudo, e de repente esse barco ele sofreu algum tipo de alguma coisa que ele desapareceu misteriosamente. E depois de muito tempo depois, ele apareceu sem ninguém a bordo. Não tinha vivos, mas também não tinha mortos, mas todos, né, como desaparecidos. Mas nisso, né, como não acharam ninguém, falaram que todo mundo estava morto, então, né, que não tinha ninguém a bordo. E nisso, lá em Manaus, no Rio de Manaus, tá, essa história em Manaus, as pessoas viam um barco muito parecido com o que foi achado, e lá estavam cantando festas, pessoas pescando, conversando, falando alto e tal. Dava pra escutar conversações e tudo, como se todas as pessoas que no barco encontrado não tinha ninguém, lá parece que tava todo mundo. E era um barco muito esquisito, porque as pessoas falavam, encontrou esse barco, como é que o pessoal tava lá? Então tinha gente que você achava e as pessoas te chamavam, vem fulano, vem pra cá que é festa e tal. E essas pessoas iam. Quando elas iam ali, no meio da neblina e tudo, que eles iam pra aquele rumo, entrar dentro do barco, elas sumiam, desapareciam e ninguém sabia o que realmente aconteceu. Até porque era um barco qualquer comum, né? E ele apareceu somente em dias que estava uma neblina, uma coisa assim e tal, né? Tinha um determinado momento, não era toda vez que esse barco estava aparecendo. E muitos também que diziam que ouviam, escutavam, né, as risadas, o pessoal conversando e tudo, que se aproximava desse barco. Quando chegava lá, estava vazio, apenas um eco. Não tinha ninguém ali dentro do barco, sabe? Simplesmente ninguém. E aí deu alma perdida, que são as almas das pessoas que se perderam ali e ninguém nunca achou, ninguém nunca soube onde estavam, né? E fazer o que... Muitos também dizem que as almas que tá ali, né, no barco e tudo, é um purgatório. Todas as pessoas que morrem ali no mar, elas simplesmente estão pagando a sua pena ali, navegando dentro de um barco, ali dentro do mar. Aí muitos dizem também que você carrega uma maldição quando você vê isso, coisas ruins acontecem na sua vida. Mas aí é uma lenda e nunca se sabe ao certo. Cada pessoa conta de uma maneira, dizem uma coisa, dizem outras. Então, é isso. Então a alma perdida permanece um tremendo mistério. Mas dizem que até hoje isso acontece. As pessoas falam sobre esse assunto e pessoas mais velhas têm mais medo ainda, porque já viram coisas parecidas ou coisas
mais misteriosa ainda, porque tem muita coisa escondida nos rios dali do Nordeste. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas histórias. Acho que vocês nunca escutaram essas histórias, né? Lendas urbanas, que são histórias mesmo, assim, bem diferentonas. São coisas que eu procurei bastante pra trazer pra vocês, que são coisas que eu nunca escutei e eu achei interessante, bem legal de compartilhar. Se você curte história de terror, curte, comenta, tá? Que isso me dá um ânimo imenso. Me segue ali pra mais vídeo, você ver mais vídeo. E mande a sua história, seja fictícia ou real, uma história de terror. Mande aqui embaixo no meu e-mail, que eu amarei contar aqui no canal. E um beijo e até a próxima.